Muito bem, são 13 horas do dia 30 de setembro de 2021. Estamos aqui reunidos nesta quinta-feira para uma continuidade, né, das atividades de ensino remotas da disciplina de Defesa Sanitária Vegetal, DSV, do curso técnico em agropecuária do Instituto Federal Catarinense do campus Santa Rosa do Sul. Para a data de hoje, ficou reservado o estudo da ordem Hemiptera. Então, nós vamos dar uma rápida passada sobre o conteúdo desta ordem, tanto na apostila como uma sequência de fotos. Vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa para completar a apostila a partir principalmente do site do Ministério da Agricultura, o Agrofit, e também olharemos alguns vídeos rapidinhos para ilustrar o conteúdo trabalhado na data de hoje. Então, o tema é a ordem Hemiptera. Eu deixei em negrito algumas palavras ali que na apostila dos estudantes não estão em negrito, mas são palavras que não são muito comuns, né, no vocabulário, são provavelmente para vários dos estudantes são palavras novas, e a gente vai também dar uma ênfase para a conceituação, a definição desses termos. Bom, então, primeiramente, vamos fazer uma leitura deste ponto da apostila. A ordem Hemiptera é uma ordem muito importante dentro da agricultura, e o significado da expressão hemíptera vem das palavras hemi, que significa metade, e pteron, asa. Num primeiro momento, dá a impressão de que eles teriam metade da asa, mas não é verdade. Não é que eles têm metade da asa, é porque nas asas anteriores, ou seja, o par anterior ou o primeiro par, o par que fica mais à frente, o par mais próximo da cabeça, ele é um tipo de asa modificado, como está escrito aqui embaixo, é uma asa hemiélitro. É uma asa que é metade de um jeito e metade de outro. Por isso o termo hemi, metade, mas não é que é meia asa. Ele tem toda a asa, porém ela tem uma estrutura que até é metade de um jeito e outra metade de outro jeito. E esse metade não quer dizer exatamente 50%. Depende da espécie. Essa metade é mais membranosa numa proporção ou em outra proporção. Nós vamos ver isso em vídeos e em fotos. Então, nesta ordem, nós temos os insetos vulgarmente conhecidos por percevejos, também conhecidos como frades ou fede-fede. Eles se caracterizam por apresentar um rostro articulado. Então, a palavra é essa mesmo, rostro. Rostro é um aparelho bucal picador-sugador, como está aqui em ênfase nesse desenho aqui na própria apostila. Isso aqui é o rostro, é o aparelho bucal picador-sugador, que no caso desses insetos é articulado, significa que ele se movimenta. Nós vamos conseguir ver isso também em um pequeno vídeo aqui. Então, eles têm tamanho muito variável, né? Eles podem ter comprimento desde 1 milímetro até 100 milímetros. Tá? 100 milímetros, não confundam, isso é equivalente a 10 centímetros. Então, os maiores insetos chegam a ter 10 centímetros de comprimento, que são aquelas baratas d'água. Nós vamos olhar aqui um pedacinho também depois. Então, como a gente viu, o aparelho bucal é um rostro, então ele é picador-sugador. E atenção, ele tem, nesta ordem, nós temos tanto espécies hematófagas como fitófagas. Então, hematófago é aquele que se alimenta de sangue, e fitófago é aquele que se alimenta de planta, no caso, da seiva da planta, porque eles só se alimentam de produtos líquidos, tá? Então, aqueles que se alimentam de sangue, só se alimentam de sangue, e aqueles que se alimentam de seiva, só se alimentam de seiva. Portanto, são pragas aqueles que são fitófagos. Os que são hematófagos não são pragas na agricultura, são parasitas, pragas até da saúde humana, né? São pragas de residências, por exemplo, mas não tem importância na agricultura.
Então, esses insetos chamados de hemípteros, a maioria deles possui glândulas que secretam um fluido de cheiro repugnante. Isso você já sabia, né? Por isso também eles são conhecidos como fede-fede. O cheiro é repugnante realmente, e esse é um mecanismo de defesa, tanto para afastar eventuais predadores, né, inimigos, como também o cheiro funciona como um sinal de alerta, porque quando esse inseto ele é atacado ou ele é agredido, ele solta esse cheiro e funciona como um alerta para os demais insetos de que há perigo ali naquela região, certo? Então, as espécies que são fitófagas, portanto, as que alimentam de planta, de seiva, elas fazem a postura, colocam os ovos nas folhas das plantas. O desenvolvimento é paurometabólico, portanto, é metabolismo incompleto. Eles têm 3 fases de vida: ovo, ninfa e adulto. E a frase completa ali dizendo o seguinte: em geral, sofrem 5 equidizes para atingir o estado adulto. Bom, equidise não é uma expressão nova, nós já trabalhamos bastante tempo aqui, né? Mas para quem ainda não memorizou, equidise é o processo de troca de esqueleto, já que esses animais têm o esqueleto externo, para que eles possam crescer, eles têm que romper o esqueleto externo e formar um novo esqueleto a partir dessa proteína que forma o esqueleto, né? Que é a quitina. E esse processo de troca de esqueleto é chamado de equidise. E o texto, então, está falando que nessas espécies da ordem hemíptera ocorrem, em média, 5 equidises, até chegar na fase adulta, quando então ele vai ter asas e vai ter maturidade sexual. Bom, a gente já falou, os adultos têm 2 pares de asas, sendo que as anteriores são conhecidas como hemiélitros e as posteriores são membranosas. O hemiélitro é essa asa que a gente vê aqui no barbeiro, né, que é uma parte mais membranosa e uma parte mais coriácea. Nós vamos ter a oportunidade de ver nas imagens a seguir o que é exatamente um hemiélitro, certo? E as asas posteriores são totalmente membranosas, vamos ver também nos vídeos e nas fotos. A importância econômica dos hemípteros é muito grande, é uma ordem importantíssima, talvez seja a segunda ordem mais importante, logo depois da ordem das lagartas, né, das borboletas e mariposas, a ordem Lepidoptera. Então, essa ordem é bastante importante, tem um grande número de espécies que atacam as plantas cultivadas, causando os mais variados danos e prejuízos. Eles também possuem importância na medicina, até porque os barbeiros, que são desta ordem, são transmissores da doença de Chagas, que é uma doença seríssima que acomete as pessoas, é uma doença ainda que afeta muitas pessoas e é uma doença que não tem cura. Ela, no final, essa doença acaba por destruir o coração da pessoa infectada, né? O coração, ele se desmancha, literalmente ele explode. Então, é uma doença muito triste, né? Silenciosa, e que no Brasil ela é bastante presente ainda, até porque aqui no Brasil nós temos muitas espécies de barbeiros nativos e que são transmissores dessa doença muito perniciosa. Eu, como não vou voltar na apostila, eu só mostro para vocês que o espaço na apostila aqui é para o preenchimento de 5 pesquisas da ordem aqui hemíptera, e vocês, se procurarem apenas no Agrofit, já terão resposta para muito mais do que as 5 pesquisas necessárias. Vou dar um exemplo para vocês. Você vai aqui no Agrofit, que já é conhecido de vocês, né? Então, você classifica aqui inseto e pode escrever o nome genérico, por exemplo, aqui, percevejo. Basta escrever percevejo. E aí, o resultado da pesquisa vai ser várias páginas de diversos percevejos que atacam as mais diversas culturas. E então, vocês, estudantes aqui do curso técnico, têm toda a liberdade de escolher qualquer percevejo desses para ir completando a pesquisa. Eu vou aqui navegar por algumas dessas páginas. Então, vejam: trigo, aveia, fumo, tomate, berinjela, pimentão, maracujá, soja, milho, centeio, milheto, triticale, sorgo, algodão, ervilha, goiaba, abóbora, chuchu, melão, melancia, romã, citrus, pepino e por aí vai, né? O pessoal começa a repetir aqui as culturas porque tem realmente muitos percevejos importantes na agricultura. Todos os mais importantes estão relacionados aqui na página do Ministério da Agricultura,
no Agrofit, que é o programa de computador que nós vamos usar logo na sequência da nossa disciplina, no próximo trimestre, para nos abastecer com as informações necessárias para fazer o receituário agronômico de produtos químicos agrotóxicos para o controle de pragas, doenças e plantas daninhas. Ok? Vamos dar uma olhadinha na sequência de fotos para tentar ilustrar ainda mais aqui o tema da nossa conversa de hoje, que são os insetos da ordem Hemiptera. Ok? Então, aqui é a figura de um percevejo, esse aqui é um barbeiro, né? Então, o que é o hemiélitro? O hemiélitro é a asa anterior de certos insetos, córnea na base e membranosa nas pontas. Tá? Então, está aqui. Esse é um barbeiro, ele está com as asas fechadas, então não é muito fácil aqui ver o hemiélitro, né? Aparecendo que ele tem uma parte coriácea, córnea, como diz o conceito, e uma parte membranosa, mas nós vamos ver depois eles com as asas abertas. Então, é um inseto muito perigoso. Esse é hematófago, tá? Esse suga sangue. Não é praga na agricultura, mas é importantíssimo na questão da saúde humana por causa da doença de Chagas. Então, está aqui ele com o seu rosto articulado, se preparando para sugar sangue, e nesse processo, depois, defecando, ele libera os protozoários. Aqui ele está no rosto de uma pessoa, né? Fazendo o que ele sabe fazer bem, que é sugando sangue, e depois os protozoários são liberados a partir da defecação, e o contato dos dejetos do inseto com o ferimento acaba culminando com a transmissão do protozoário Trypanosoma cruzi, que é o agente causal da doença de Chagas. Então, o barbeiro é o vetor e o Trypanosoma é um protozoário que causa a doença. Ok? Aqui já é um percevejo fitófago que suga a seiva das plantas. Então, aqui a gente já vê a parte membranosa da asa, vamos procurar aqui. Esse aqui, o percevejo do maracujá, quem é do maracujá e na região deve conhecer, esse é um dos percevejos que ataca o maracujá. Ele é conhecido por ter esse prolongamento aqui nesse osso, que chama tíbia. Então, a gente chama de tíbia alada. Isso aí ajuda o inseto a fazer manobras no voo. Funciona como um leme na hora de voar. Aqui é o percevejo verde da soja, a fêmea logo após a postura, e essa foto aqui é muito boa já para a gente ver um pouquinho do hemiélitro. Ó. No finalzinho da asa, ela é membranosa, nessa parte aqui onde eu estou passando o cursor. E o restante, essa parte agora, ela é coriácea. Então tem uma parte coriácea e uma parte membranosa da asa. Aqui são as ninfas recém-eclodidas, aqui alguns estágios de ninfa e o inseto adulto, aqui uma ninfa em último estágio antes de virar adulto, falta ainda uma equidise para virar adulto. Esse inseto também é chamado de frade, por causa, provavelmente, desse pronoto aqui, essa estrutura aqui, que cobre parte do tórax, semelhante à roupa de alguns frades franciscanos, daí talvez tenha vindo esse apelido de frade. Aqui, de novo, o percevejo da soja, e aqui a asa aberta, que permite, então, identificar essa estrutura. A asa anterior é um hemiélitro, que tem, então, uma parte coriácea, córnea, como diz o conceito, e uma parte membranosa, sendo que a asa posterior, ou então o segundo par de asa, é uma asa membranosa, certo? Nestes insetos aqui, os percevejos. Então, aqui a família toda, em vários estágios de equidise. Aqui diversos percevejos, todos eles com essa característica de terem aparelho bucal picador-sugador, glândulas de cheiro repugnante e hemiélitros no primeiro par de asas ou no par anterior. Na apostila aqui, eu deixo na apostila não, na sequência de slides, tem uma questão de Enem, do Enem de 2012, que cobra um conteúdo referente à ordem hemíptera, aqui cobrando sobre os percevejos, certo? Por questão de tempo, eu não vou discutir com vocês essa questão, mas ela é um brinde para quem de vocês vai se dedicar para o estudo, para a preparação para o Enem. Lá dentro dos nossos slides, na ordem hemíptera, tem essa questão, então tentem resolvê-la em casa e depois confiram com o gabarito que vocês encontram facilmente na internet. Vamos dar uma olhadinha em alguns vídeos que vão ilustrar essa questão
da ordem hemíptera. Antes de olhar a ordem hemíptera, eu vou mostrar um rápido vídeo, que já é repetição aqui, mas para lembrar e refrescar a memória de vocês de o que é exatamente a ecdise, que é a troca do exoesqueleto, que não ocorre só nos hemípteros, mas ocorre em todos os insetos, e não é só nos insetos, ocorre em todos os animais artrópodos. Então, eu vou mostrar esse vídeo muito bem feito aqui, e acelerado, né, um frame acelerado aqui, que ocorre no escorpião, né? Lembrando que o escorpião não é um inseto, mas ele tem um esqueleto externo e também realiza ecdise, exatamente como ocorre aqui nos todos os insetos e também naqueles percevejos que são da ordem hemíptera. Vamos acompanhar rapidinho aqui. Então, pessoal, claro que isso aqui leva muitas horas para acontecer e o vídeo está acelerado. Vejam, o escorpião não é um inseto. O escorpião realizou, é um aracnídeo, né? Ele realizou ecdise, então o escorpião saiu do esqueleto antigo, ele aproveitou para crescer um pouco, né? Enquanto esse novo esqueleto vai se solidificando, endurecendo. E veja que ele já saiu maior, é até difícil compreender como que esse animal grande assim estava compactado dentro desse esqueleto antigo. O esqueleto antigo é também chamado de exúvia. Essa palavra também não é nova, a gente já viu em aulas anteriores, mas estou reforçando aqui porque vai ser objeto, claro, de cobrança para vocês em prova. Então, exúvia é o esqueleto antigo, que não tem mais o inseto, que não tem mais o animal. No caso, tanto qualquer artrópodo realiza a ecdise e os artrópodos liberam a exúvia, que é o esqueleto antigo. Alguns animais têm o hábito de comer o esqueleto antigo porque ele não deixa de ser algum nutriente, né, uma proteína. E alguns não, apenas abandonam o esqueleto antigo. Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer momento para fazer as perguntas que vocês tiverem. Então vamos para um outro vídeo. Vamos olhar uma matéria que deu já há algum tempo no Jornal Nacional falando do barbeiro, do perigo que é o barbeiro, principalmente na região norte e nordeste do Brasil. Aquelas casas simples, feitas de barro, que ainda hoje servem de moradia de centenas de milhares de brasileiros, estão no centro de uma questão de saúde pública. Quem conta do Ceará é a repórter Aline Oliveira. Até hoje, elas fazem parte da paisagem do sertão. Seu Paulo sempre viveu numa casa de taipa, em Limoeiro do Norte, a 200 quilômetros de Fortaleza. Estou nessa da agora, que recebi de herança, e vou ficar até algum dia aparecer meio de levantar um tijolo, né? Segundo o IBGE, ainda existem no Brasil mais de 600 mil casas como essas, feitas de barro e madeira. Elas se multiplicaram nas regiões norte e nordeste do país por causa do baixo custo e da facilidade para construir. Só barro, não tem cimento? Não, só o barro. É porque a prova é só o barro, né? O problema é que a estrutura favorece a proliferação de insetos, principalmente o barbeiro, transmissor da doença de Chagas. Então, tá ali, pessoal, né? E aí o barbeiro, e ele, como o vídeo mostra, ele é favorecido pelos espaços, pelos ocos, pelas frestas que tem na casa, então ele consegue entrar, assim, sorrateiramente nas casas, à noite, quando as pessoas estão dormindo, e faz a sucção do sangue e, ao mesmo tempo, ele transmite essa doença. Ele é chamado de barbeiro, porque geralmente é a face, é o rosto da pessoa que está descoberta quando a gente está dormindo, né? Então, é um dos lugares onde são mais comuns as picadas. Por isso, ele foi apelidado com este nome, de barbeiro, tá? Lembrando que ele é hematófago. Esse é um problema na saúde humana, não é um problema como praga de plantas. Vamos olhar algumas pragas agora de plantas, rapidinho aqui.
Vamos ver do percevejo do maracujá, que é um problema aqui importante na região, né? Já. Culturas afetadas. Maracujá. São percevejos de 20 milímetros de comprimento de coloração verde escuro. Ali tem ninfas, né? Alaranjadas que vão da cabeça até o escutelo. Asas grandes com a parte membranosa avermelhada. Pernas posteriores com uma expansão tibial característica em forma de folha, de coloração escura com pontos alaranjados. Tem odor característico de percevejo. As fêmeas realizam a postura na face inferior das folhas, sendo que em cada postura o número máximo de ovos é de 10. Danos. As ninfas desses percevejos sugam seiva dos botões florais e frutos novos, enquanto que os adultos atacam também as folhas, ramos e frutos de qualquer idade. Os botões florais e frutos novos atacados geralmente caem, e os frutos maiores tornam-se murchos e enrugados. Bom, viu? Ele derruba flores e enruga os frutos, enfraquecendo a planta. Vamos dar uma olhadinha nos percevejos da soja, uma matéria aqui, apresentando os 3 principais percevejos da soja. Percevejos fitófagos que atacam a cultura da soja. Sem dúvida, esse grupo de insetos é o mais importante para essa cultura, devido a atacar vagens e grãos, ocasionando danos diretos que vão afetar a produtividade e a qualidade das sementes. Com as suas picadas para se alimentar, o percevejo atinge diretamente o grão de soja. E dependendo do estágio de desenvolvimento que esse se encontra, o dano direto vai variar, desde o abortamento dessa semente até a redução do seu vigor e potencial germinativo. Existem também danos indiretos ocasionados pela alimentação do percevejo, como a transmissão de doenças fúngicas na semente lesionada e também a indução de um distúrbio fisiológico ocasionado pelas toxinas que o inseto injeta na planta, o chamado soja louca, no qual a planta fica verde por período indeterminado, dificultando aí o processo de colheita do material. Os percevejos fitófagos estão presentes na cultura da soja, desde o estágio reprodutivo, principalmente a fase reprodutiva R3, até a fase final de formação dos grãos. Eu vou pular o vídeo para mostrar onde ele está apresentando os principais percevejos. Aqui. Só vocês cuidem o seguinte, tá? Eles vão errar o nome científico, não está escrito o nome científico dentro da regra taxonômica, mas a gente também não queria um vídeo perfeito, né? Então, você sabe, quando vocês forem escrever um nome científico, tem que ser corretamente dentro da norma. Só a primeira letra do gênero maiúscula. Percevejo verde, Nesara viridula. O percevejo verde pequeno, Pseudorus guildini. E o percevejo marrom da soja, Euquistos eros. Vamos rever, então, os 3 percevejos principais. De percevejos que atacam a cultura da soja. No entanto, as 3 principais são o percevejo verde, Nesara viridula, o percevejo verde pequeno, Pseudorus guildini, e o percevejo marrom da soja, Euquistos eros. Ok, pessoal? Então, já conseguimos ilustrar com ótimos exemplos aqui a ordem Hemiptera. Perfeito, pessoal? E, então, nesse momento, a gente está... eu vou pedir para vocês que estão presentes aqui, colocarem o seu nome e a turma, para registrar a participação de vocês no chat. Ok, pessoal? Precisa ficar registrada a presença de vocês. Lembrando que agora, a partir de amanhã é outubro, nesse mês de outubro estão previstos os retornos parciais das aulas. Então, na segunda quinzena do mês de outubro, nós vamos nos encontrar na sala de aula no horário aquele programado no SIGA. Então, vai ser um encontro diferente para cada turma. Cada turma a gente vai se encontrar no horário da turma, certo? E aí, talvez, dependendo da estrutura da sala, a gente também deixe
a câmera ligada para transmitir para quem está em casa, certo? Mas os horários aí vão mudar, não vai ser mais esse horário aqui da quinta-feira, 13h. Claro, isso só lá na segunda quinzena. Semana que vem é a última aula antes da prova, certo? Semana que vem, última aula antes da prova. É importante que a maior parte dos alunos participe para a gente não ter problemas com a avaliação. Ok? Dos que estão presentes, alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer? Principalmente sobre a ordem hemíptera, que foi a ordem sobre a qual nós conversamos e discutimos hoje. Pelo jeito, não. Então, legal, pessoal. Agradeço a companhia de vocês, a participação. Desejo um bom final de semana. E compareçam, não esqueçam da semana que vem, que é a última aula antes da prova. A gente vai preparar vocês. E depois, dia 14, então, teremos a segunda prova do trimestre. Ok, pessoal? Então, um abraço, fiquem bem. Até a semana que vem. Obrigado aí, pessoal. Muito obrigado.